queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, meus amados. Queridos, nessa noite da esperança, fechem seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, obrigado por esse dia, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Pai, que o Senhor esteja nos corrigindo cada vez mais, esteja nos levando para mais perto de Ti, para conhecermos cada vez mais o Senhor. E que Deus, a mensagem de hoje seja para mim, seja para cada um que esteja ouvindo e que nós possamos sair daqui transformados cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a mensagem de hoje está baseada em um livro, que é o livro do Willie e Elaine Oliver, que é Esperança para a Família, o caminho para um final feliz. E esse livro aqui é muito bom. Eu recomendo muito, é um livro fácil de ler, as letras são grandes e ele é bem tranquilo, bem gostoso de ler. E é um livro que trata sobre o relacionamento familiar, o relacionamento com a casa, porque hoje o nosso sermão, a nossa reflexão da Noite da Esperança é a família e a gratidão a Deus. Então, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 127, versículo 1, que diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Serão inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém. Amados, ao olharmos para a sociedade de hoje, percebemos que há uma crise silenciosa acontecendo dentro dos lares. Famílias se rompendo, casamentos se desgastando, filhos perdendo o senso de respeito e amor. E diante disso, precisamos fazer uma pergunta, uma pausa e refletir. Temos sido gratos a Deus pela nossa família? Esse livro, A Esperança para a Família, ela faz uma pergunta profunda que às vezes nós damos uma rebolada para responder. É uma pergunta muito básica e muito simples. Como vai a sua família? Uma pergunta que muitos evitam responder com sinceridade, porque dentro das nossas casas há feridas, desencontros e dores. Mas os autores nos lembram de algo essencial que eu quero trazer para essa noite. Em Deus há esperança para todas as famílias, inclusive a sua, inclusive a minha. A família é uma dádiva do Criador. Deus a idealizou como um ambiente de amor, segurança e crescimento mútuo. No entanto, precisamos aprender a olhar para ela, para não apenas ser um espaço de convivência, mas como uma expressão da graça e da fidelidade de Deus. E é por isso que eu te convido hoje, nessa noite, para vivermos e olharmos para esse tema com tanto carinho, que é a família e a gratidão a Deus. O primeiro ponto disso é a gratidão que produz segurança. Os autores do livro, eles se utilizam de um exemplo para nos explicar sobre como funciona o nosso lar. Ele diz que há uma conta bancária emocional no nosso relacionamento familiar e que cada gesto de bondade, perdão e amor é um depósito que fortalece esse vínculo. Quando deixamos de investir em amor e gratidão, essa conta começa a entrar em ruína. A palavra de Deus em Colossenses 3, versículo 15, diz algo muito básico, muito importante e muito profundo, que é: seja agradecidos, sede agradecidos, agradeçam. A gratidão é o antídoto para esse egoísmo. É o que transforma um lar frio em um lar cheio da presença de Deus, quando um casal ora junto e agradece por cada pequeno detalhe, pelo pão na mesa, pelos filhos, pelo tempo de vida. Deus constrói ali um ambiente de segurança emocional.
Muitos de nós investimos em cercas elétricas e câmeras para proteger o nosso lar, mas nós negligenciamos o que realmente protege a nossa família, que é o amor e a presença de Deus dentro do nosso lar. A segurança verdadeira nasce de um coração totalmente agradecido, que reconhece a Deus que sem Ti, Senhor, nada podemos fazer. O nosso segundo ponto é que a gratidão que ensina e fortalece os filhos. No capítulo que eles escrevem, que se chama Criando Filhos para o Sucesso, os autores afirmam que criar filhos é uma tarefa das mais nobres que existe nessa vida. E também uma das mais desafiadoras, e isso eu concordo muito, mais desafiadoras. Eles lembram que os pais são o maior exemplo que os filhos poderão ter. Os filhos aprendem mais pelo que vem do que pelo que eles ouvem. Por isso, pais e mães, a sua gratidão a Deus precisa ser visível dentro do lar de vocês. É quando os filhos veem o pai orando antes das refeições, a mãe agradecendo a Deus pelas vitórias do dia, a família reunida em volta da mesa louvando juntos. É assim que iremos construir um caráter dentro do nosso lar. É assim que iremos construir um caráter dentro das futuras gerações. A palavra de Deus em Provérbios 22, versículo 6, diz um texto muito emblemático. Ela diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Gratidão é ensino espiritual. Uma criança que cresce no lar onde a gratidão é praticada se torna um adulto mais confiante, mais temente a Deus e mais preparado para enfrentar as lutas da vida. Ou seja, a gratidão familiar é o principal, ou podemos dizer que é um dos principais alicerces da nossa fé, e tanto quanto um dos principais alicerces que fundamentarão a fé das próximas gerações. O terceiro ponto é a gratidão que restaura o amor. O livro afirma que perdoar é a parte mais difícil de amar, mas não há amor verdadeiro sem perdão. E quantas famílias vivem em silêncio porque não aprenderam a perdoar? Quantos casamentos foram destruídos por pequenas mágoas acumuladas? A gratidão tem o poder de restaurar. Quando um marido olha para sua esposa e diz obrigado por caminhar comigo, ou uma esposa olha para o marido e diz obrigada por caminhar comigo. Quando uma mãe abraça o filho e diz sou grata pela sua vida, o Espírito Santo age, o lar retorna a florescer. A reconciliação familiar é necessária para que haja frutos dentro da nossa casa. Efésios capítulo 4, versículo 32 diz: sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Ou seja, meu irmão, a família é o solo onde Deus planta o amor e rega com a graça. Mas quem irriga com gratidão, colhe com alegria. A gratidão quebra o orgulho, cura feridas e reconstrói lares que pareciam destruídos. O último ponto é a gratidão que traz presença de Deus, que traz a presença de Deus ao nosso lar. Foi Deus quem criou o nosso casamento, foi Deus quem instaurou a aliança do casamento. Por isso é essencial que Ele esteja no centro do nosso relacionamento com a esposa, do nosso relacionamento com os nossos filhos. Um lar sem oração, sem devoção, sem comunhão, é um lar totalmente vulnerável, entregue a qualquer mal que nós podemos encontrar, que a Bíblia nos diz. Às potestades, aos principados. Mas um lar que ora junto, agradece junto e serve junto, é um lar cheio da presença divina de Deus. Josué,
capítulo 24, versículo 15 diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Família não é perfeita. É o campo onde Deus trabalha para aperfeiçoar esse amor. E quando reconhecemos isso com gratidão, o nosso lar se transforma em um altar de adoração. Reconhecer que é em Deus que nós iremos melhorar, principalmente dentro dos nossos lares, que é um dos ambientes mais difíceis onde nós temos para nos relacionar. É ali onde, quando decidimos que haverá mudança, quando nós reconhecemos que Deus está ali para nos aperfeiçoar, ali se torna o nosso altar de adoração a Deus. Não é sobre ter uma família ideal, mas é sobre ter uma família real que serve a um Deus ideal. E quando o Senhor está presente, mesmo as lutas que nós temos, elas se transformarão em testemunhos vivos para que nós possamos contar àqueles que necessitam ouvir. Portanto, queridos, chegando à nossa conclusão, a família é um motivo de gratidão. Eu concluo esse sermão de hoje citando uma frase do livro que eu acho muito interessante. Em meio às dificuldades ou em meio às mais difíceis situações familiares, Deus deseja atuar para reparar o que pode parecer irrecuperável. Talvez hoje você olhe para sua casa e veja feridas, mágoas ou até mesmo distanciamento, apesar da mais proximidade que nós temos, sentando junto no mesmo sofá, mas estando cada vez mais longe. Mas Deus te trouxe aqui para relembrar que a esperança para a sua família ainda não acabou, a esperança para a minha família ainda não acabou. A gratidão abre o caminho para esse milagre, para o milagre de retorno ao caminho, para o milagre de retorno à vida dentro dos nossos lares. Hoje, olhe para sua família com esses outros olhos. Abrace, perdoe, ore, agradeça. Diga a Deus uma frase de todo o coração, dizendo: Senhor, obrigado pela minha casa, mesmo com as imperfeições que eu tenho, que nós como seres humanos, nós temos, o teu amor nos sustenta. Salmo capítulo 128, do versículo 1 ao 2 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A família, meu irmão, é o presente que Deus nos confiou para podermos cuidar, para que podemos proteger e para que principalmente nós amemos. E a gratidão é o perfume que mantém esse presente agradável aos olhos de Deus. Portanto, eu quero finalizar com uma oração. Então, feche seus olhos. Senhor, obrigado pela nossa família. Mesmo em meio às crises e desafios que nós temos, sabemos que Tu és o alicerce da nossa casa. Ensina-nos a viver com gratidão, a perdoar, a celebrar e a manter o Teu amor no centro do nosso lar. Que a Tua graça continue a restaurar e fortalecer cada família aqui que está ouvindo, cada família aqui representada, cada família que irá enviar esse vídeo e ouvir isso. Que seja assim para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Obrigado por estarem aqui nessa noite da esperança, nessa primeira noite da esperança desse mês, que nós estamos falando sobre a graça e a ação de graça que nós temos a Deus. Então, obrigado por isso. Seja grato nesse mês. Agradeça por cada coisa, por você estar podendo ver esse vídeo, por outras pessoas que irão receber esse vídeo. Que nós possamos ser gratos no mínimo e no macro. Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus. Em nome de Jesus. Amém.